João capítulo 16. Essas coisas eu vos tenho dito, para que não vos ofendais. Eles vos expulsarão das sinagogas. Sim, vem a hora em que todo o que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E essas coisas eles vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito essas coisas, para que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vou-las tenha dito. Isto eu não vos disse no princípio, porque estava convosco. Mas agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde tu vais? Mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia digo-vos a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e vós não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E ainda tenho muitas coisas a dizer, mas vós não o podeis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá e vos anunciará a coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Portanto, eu vos digo que ele tomará do que é meu e vou-lo mostrará. Um pouco mais e não me vereis, e novamente um pouco mais e ver-me-eis, porque eu vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram entre si: o que é isto que ele nos diz? Um pouco mais e não me vereis, e novamente um pouco mais e ver-me-eis, e por que eu vou para o Pai? Portanto, eles diziam: o que quer dizer isto, um pouco mais? Nós não sabemos o que ele diz. Ora, Jesus percebeu que queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que eu disse? Um pouco mais e não me vereis, e novamente um pouco mais e ver-me-eis? Na verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas logo após ela ter dado à luz a criança, já não se lembra da angústia pela alegria de haver nascido um homem ao mundo. Agora, portanto, vós tendes tristeza, mas eu vos vereis novamente, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria nenhum homem vô-la tirará. Naquele dia não me perguntareis nada. Na verdade, eu vos digo: tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria possa ser completa. Estas coisas eu vos tenho dito por provérbios, mas virá a hora em que eu não falarei mais por provérbios, mas abertamente eu vos falarei sobre o Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós tendes me amado e tendes acreditado que eu saí de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez eu deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizeis provérbios. Agora estamos certos de que tu sabes todas as coisas, e não necessitais de que algum homem te interrogue. Por isso nós cremos que tu viestes de Deus. Respondeu-lhe Jesus: agora vós credes?
Eis que vem a hora, sim, agora é chegada, em que vós sereis dispersos, cada homem para o que é seu, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o meu Pai está comigo. Estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Capítulo 17. Essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhes deste, e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra e completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens que do mundo tu me deste. Eles foram teus e tu deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Eu oro por eles. Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus, e todos os meus são teus, e os teus são meus, e eu sou glorificado neles. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. E agora eu vou para ti, e estas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmos. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. E oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e dei-lhes a glória para que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, e eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste assim como me amaste. Pai, eu desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste, e eu lhes tenho declarado o teu nome, e declararei que o amor com que tu me amaste possa estar neles, e eu neles. Capítulo 18. Tendo Jesus dito estas palavras, ele saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou com os seus discípulos.
E também Judas, que o traía, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com os seus discípulos. Tendo então Judas recebido um destacamento de homens e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Jesus, portanto, sabendo todas as coisas que lhe aconteceria, saiu e disse-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: Eu sou ele. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Eu sou eles recuaram e caíram no chão. Então ele perguntou novamente: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu: Já vos disse que eu sou ele. Se, portanto, me buscais, deixe esse seguir o seu caminho, para se cumprir a palavra que ele tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Disse então Jesus a Pedro: Coloca a tua espada na bainha. O cálice que meu pai me deu, eu não devo beber? Então o destacamento, o capitão e os oficiais dos judeus prenderam a Jesus e ataram-no, e conduziram-no primeiramente a Anás, porque era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro seguia a Jesus, e o mesmo fazia outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e foi e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou parado do lado de fora do portão. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou àquela que guardava a porta, e trouxe Pedro. Então a donzela que guardava a porta disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele: Eu não sou. E estavam ali os servos dos oficiais, tendo feito uma fogueira com carvão, porque fazia frio e eles estavam se aquecendo. Também Pedro estava parado junto deles, se aquecendo. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se reúnem, e eu nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Eis que eles sabem o que eu disse. E havendo ele falado isso, um dos oficiais que ali estavam bateu em Jesus com a palma da sua mão, dizendo: Assim que tu respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas se bem, por que tu me feres? Então Anás o enviara manietado ao sumo sacerdote Caifás, e Simão Pedro estava ali se aquecendo. Disseram-lhe então: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou eu. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Eu não te vi no jardim com ele? Pedro então negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Então eles conduziram Jesus de Caifás para a sala de julgamento, e era cedo, e eles não entraram na sala de julgamento, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então chegou Pilatos diante deles e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos para ti. Disse-lhe então Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus:
não nos é lícito matar homem algum, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando que de morte havia de morrer. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento e chamou a Jesus e disse-lhes: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhes Jesus: Dizes estas coisas de ti mesmo, ou foram os outros que te contaram de mim? Pilatos respondeu: Eu sou um judeu? A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que tu fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És tu, então, um rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? E dizendo isso, ele foi novamente até os judeus e disse-lhes: Eu não acho nenhuma culpa nele, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis então que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente, dizendo: Este homem não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão.